tarde. Vamos de revisão. E aí a nossa revisão de hoje é de história. Vocês estão lembrados? O que a gente estudou em história? Nós estudamos sobre as cidades, principalmente a nossa capital e sede do nosso governo brasileiro, que hoje encontra-se em Brasília. E aí nós começamos lá na página 6, que tinha uma foto da sede do nosso congresso, que fica localizado em Brasília, sede do nosso governo, que hoje aprova e estuda as melhorias para o nosso Brasil. Então, o que nós encontramos lá? A sede do nosso governo. Mas antes da nossa sede de governo ser em Brasília, ela foi em outras duas cidades. Vocês estão lembrados? Quais foram? Muito bem. Uma foi no Rio de Janeiro e a outra foi em Salvador. Muito bem. E aí nós vimos os migrantes. Pessoas que fazem migração de um estado para o outro, procurando melhor condição de vida, tanto para a pessoa como para a família. E depois nós vimos os imigrantes, que são pessoas que se deslocam de país para país. Então nós vimos capital. O que é a capital, hein? A capital de um estado ou de um país é uma cidade que nela fica a sede do nosso governo. Então hoje a sede do governo no Brasil, que é o nosso país, fica no Distrito Federal, Brasília. E aí nós tivemos, estudando na apostila, que Brasília foi toda projetada, ela foi desenhada. E aí ela começou a ser construída em 1956. E ela foi inaugurada em 1960. Tia Jana até falou que naquela época foi notícia de jornal de primeira capa a inauguração da sede do nosso governo. Depois nós vimos as pessoas que fizeram o projeto de Brasília, que nós falamos até brasileiro, que foi Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Então, guardem esses dois nomes. Importante. Depois a gente falou dos trabalhadores, daqueles trabalhadores que foram apelidados como candangos. Estão lembrados? Meu Deus. Então não? Então eles eram trabalhadores que vieram de várias localidades para participar da construção de Brasília. E aí eles vinham pelo que era, procurado na época, que era a qualidade de vida. Eles ganharem o dinheiro a mais para mudar as vidas. Como naquela época Brasília só tinha aquela construção, então muitas pessoas vieram para tentar, a melhoria de vida. E aí nós temos também, vamos ver, a sede antiga, nós vimos as duas sedes. Depois começou a mistura dos nossos povos. Nós estudamos que o Brasil tem uma mistura variada de povos. E uma dessas misturas criou-se uma feira em São Cristóvão, que é uma feira nordestina muito famosa.
E depois nós também temos o bairro da Liberdade, que temos também coreanos, chineses, japoneses. Então é um bairro misturado com culturas. Então o nosso Brasil é constituído, a população, da variação dessas culturas. E aí nós temos também depois o trabalho escravo, que foi os africanos que vieram trabalhar nas lavouras de café e plantações de cana-de-açúcar. E nós estudamos também os portugueses que vieram explorar as nossas riquezas do nosso Brasil. Inclusive nós estudamos sobre os portugueses explorando as nossas riquezas desde as outras apostilas. E aí a tia Jana iniciou um capítulo novo que falava sobre os povos do Brasil. Que nós temos uma foto muito bonita, inclusive, mostrando o povo brasileiro e a sua diversidade, quer dizer, a sua variação de povos. E aí depois nós falamos sobre a população brasileira. Nossa população brasileira é composta de quê? De que tipo de pessoas? Então nós vimos descendentes de africanos, europeus, asiáticos. E aí cada pessoa, cada povo que chegou no nosso Brasil deixou um pouquinho da nossa cultura, para nossa cultura, que foi acrescentada. Por isso criou-se a nossa história. Nosso Brasil é cheio de histórias. Por que a tia Jana fala que é Brasil? Porque é o lugar onde nós vivemos. Quando a gente quer descobrir sobre a cultura e história de outro país, a gente fala do outro país. Hoje a tia Jana fala do Brasil, porque a gente precisa saber coisas sobre o nosso Brasil. Tá bom, turminha? E aí depois nós vimos a construção de casas. Uma dessas construções no início foi dos povos indígenas. Qual era o material que eles usavam? O povo indígena tem a característica de utilizar tudo e respeitar a natureza. Então eles tiram da natureza só o que eles necessitam. Então o que eles utilizavam para construção das suas casas? Eles usavam folhas secas de palmeiras para construir os telhados, o barro que construíam para fazer tipos de tijolos para a sustentação da casa. Nós temos os bambus. E hoje, como é as casas? Hoje a maioria das casas são construídas com alvenaria. O que é a alvenaria? Cimento, tijolo, vergalhões, tem toda uma estrutura. Então, qual tipo de casa seria a sua? Seria uma parecida com a dos índios? Ou hoje mais sofisticada que parecia com alvenaria? Então, feita de alvenaria. Então, nós paramos, na verdade, na página 20. Então, o nosso teste de história vai até a página 20, tá bom? Mesmo que a tia Jana retorne depois para falar um pouquinho do capítulo para abrir novamente, mas o teste vai até a página 20. Então, depois que vocês assistirem a revisão, que a tia Jana está enviando para vocês, segue a atividade de revisão da plataforma, tá bom? Já está, vai entrar disponível junto com a aula da tia Jana. Então, um beijinho para vocês, bom teste e aproveitem para estudar. Tchau, tchau, terceiro ano. A gente se vê na próxima aula.